Fiquei extremamente impressionado com a qualidade de Frankenstein, por ser um livro que supera o que dizem por aí sobre a busca por imortalidade. Mas Mary Shelley, autora da obra, vai além disso de forma muito esperta, ao utilizar da imortalidade para tratar de outras questões muito mais importantes e necessárias e inerentes à natureza humana. Depois de 2 séculos de sua publicação, sendo uma das obras mais famosas e emblemáticas da cultura pop, Frankenstein se tornou um grande clássico da literatura, sendo considerado o primeiro livro de ficção científica. Em Frankenstein, ou Prometeu Moderno, este que é o título verdadeiro do livro, temos a história de Victor Frankenstein, o icônico cientista que, através de um relato ao marinheiro, narra sua história de vida até o presente momento. A partir daí, a história começa falando de sua infância em Genebra, na Suíça, e em sua adolescência como estudante autodidata, desde quando se interessou por autores de alquimia como Cornélio Agripa, Alberto Magnus e Paracelso, até a sua entrada numa faculdade na Alemanha, onde começou a estudar ciências naturais e se tornou um dos mais brilhantes alunos dali. No livro, Frankenstein é um sujeito muito astuto e inteligente, movido por uma obsessão sem igual de desenvolver seu plano de criar vida e perpetuá-la. Ele sempre questionou os mistérios que animavam a vida humana desde quando estudava os autores alquimistas. Agora, através das ciências naturais, pôde tentar seu objetivo por meios artificiais mais eficazes, utilizando-se da tecnologia da época. E finalmente, após incansáveis 2 anos de trabalho duro e estudo em seu laboratório, tendo se isolado da família e amigos, Victor Frankenstein consegue dar vida à sua cria feita de cadáveres humanos e restos mortais. Com os aparatos tecnológicos disponíveis, desenvolvendo um gigantesco e deformado ser de retalhos abomináveis. Mas para ele, o plano deu errado, resultando na criação de um monstro deformado, sendo comparado às mais bestiais criaturas como um demônio. E de prontidão, recusou sua criatura e fugiu com forte arrependimento. Isto geraria graves consequências, e a partir dali, Victor Frankenstein nunca mais viveria em paz, e o inferno na Terra o aguardava ansiosamente. Mary Shelley começou a escrever Frankenstein aos 19 anos, entre 1816 e 1817, sendo publicado originalmente somente 500 cópias em 1818. Mas alguns anos depois, novas revisões da obra ainda seriam lançadas. Assim como na história em quadrinhos Watchmen, de Alan Moore e Dave Gibbons, Frankenstein nos mostra que a vida não é tão simples quanto parece. Ela pode ser complexa e muitas vezes a razão pode sucumbir perante a emoção. Ou seja, mesmo o mais capacitado cientista pode ceder à irracionalidade e cometer erros. O mundo é mais complexo do que se pensa. É feito de coisas maiores do que apenas a nossa visão egoísta de como ele deveria ser. Bom, eu falei que o título verdadeiro chama-se Frankenstein ou Prometeu Moderno, e não foi à toa que Mary Shelley deu esse nome ao livro. Prometeu é um personagem da mitologia grega, conhecido por ser o titã que roubou o fogo do conhecimento dos deuses e deu à humanidade. Este ato resultou em sua prisão, sendo condenado a sofrer tortura por toda a eternidade. O Prometeu moderno do título pode ser muito bem representado pelo próprio Frankenstein, por querer interferir nas ações da natureza além da compreensão humana, o que seria metaforicamente o fogo dos deuses, sofrendo assim grave punição como Prometeu da lenda. Aliás, é possível notar que a obra também critica acidamente a sociedade de aparências na qual vivemos até hoje, através de pessoas preconceituosas e insensíveis, iludidas pela visão. Pois rapidamente temos uma situação em que o monstro criado por Frankenstein tem uma conversa bem agradável com um senhor idoso, mas que é deficiente visual. Em nenhum momento, este senhor trata o monstro de maneira arrogante ou como algo medonho que precisa ser destruído. Muito pelo contrário, a criatura foi muito bem recebida e até elogiada por seus modos, até porque o monstro soube chegar de maneira bem educada e soube se portar, respeitando a casa do senhor, enquanto que em outros momentos a criatura foi extremamente insultada, agredida pelas pessoas simplesmente por sua aparência física, sendo até caluniada e
ignorada por seu próprio criador Frankenstein. E o que acontece para um ser que não se encaixa na sociedade e é frequentemente excluído e violentado por ela? Coisa boa não pode ser. A inteligência do monstro vai além daquela estereotipada pelos primeiros filmes do século XX, que mostram um ser ignorante, irracional, totalmente descontrolado, agindo de modo selvagem. No livro, pelo contrário, o monstro de Frankenstein é um personagem extremamente inteligente, dotado de empatia e uma curiosidade singular em aprender e entender o mundo à sua volta. Tanto que em pouco tempo, ao observar discretamente uma família que morava na floresta e lendo livros adquiridos de forma clandestina, a criatura adquiriu grandes habilidades de leitura, de fala e comunicação, demonstrando também uma eficaz capacidade de memorização. Isto fez com que rapidamente conseguisse desenvolver pensamentos e, consequentemente, entender que ele também era capaz de sentir e demonstrar sentimentos, o que possibilitou ao monstro poder falar deles para Victor e sobre a moralidade das pessoas, justiça, solidão, perseguição e tantas outras coisas ao longo da história. Logo, o deslocado monstro também sentiu a necessidade de amar e ser amado, e isto foi um grande fator para que a criatura fosse em busca de seu criador, exigindo que o cientista pudesse criar uma companheira para si. Frankenstein é um livro que bate muito forte na tecla da obsessão e arrogância do homem, que o leva para a inevitável tragédia. O protagonista, Victor, absoluto em sua razão, tornou-se um egoísta preocupado apenas em seu sucesso científico a todo custo, ignorando qualquer consequência a si próprio e às pessoas em sua volta. Sobretudo, Frankenstein nos leva a fazer um exercício de empatia com o próximo, antes de qualquer prejulgamento que de imediato possa se tornar uma sentença vaga. Nós adentramos na mente de Victor e do monstro, tendo acesso ao relato pessoal de cada um, sentindo suas angústias e esperanças. E nessa posição, querendo ou não, acabamos virando juízes de um tribunal injusto, mas necessário. O livro também trata da vontade vigente nos países europeus contemporâneos da Revolução Industrial, da vontade do homem moderno em querer exercer o máximo controle da natureza através da ciência e da tecnologia. Também mostra que a busca obsessiva por perverter a ação da natureza para fins egoístas pode se tornar algo desastroso. E Victor Frankenstein sentiu bem isso, pois o homem precisa entender o seu lugar no mundo, sua interação na sociedade e as consequências que seus atos geram. Ao estudar um pouco a biografia de Mary Shelley, deu para observar como existe muito da vida da autora em sua grande obra, Frankenstein ou Prometeu Moderno. Filha do jornalista inglês e escritor questionador dos valores morais e políticos da época, William Godwin, este homem considerado contribuinte para as ideias anarquistas do século XIX e tendo como um de seus principais livros O Inquérito acerca da Justiça Política de 1793, foi grande responsável pelos estudos de Mary Shelley e seu gosto pela leitura, fazendo com que ela se tornasse uma adolescente muito inteligente com uma rica bagagem cultural. A mãe de Mary Shelley morreu poucos dias após seu nascimento. Logo, a autora de Frankenstein cresceu sem conhecer sua própria mãe, Mary Wollstonecraft, que foi, no século XVIII, uma forte e destemida defensora e escritora dos direitos das mulheres e provavelmente uma das precursoras do feminismo, tendo publicado muitos escritos, sendo um dos mais influentes o chamado Uma Reivindicação pelos Direitos da Mulher, de 1792, numa época onde esse termo feminismo ainda não era usado. Com as influências subversivas de seus pais e dotada de grande inteligência, Mary Shelley foi uma mulher à frente de seu tempo ao observar os avanços tecnológicos e científicos e abordá-los em seu livro com certa desesperança como uma forma de aviso ou precaução. Uma mulher que viveu numa Inglaterra dominada pela supremacia masculina e seus caprichos, onde muitas mulheres, vivendo como donas de casa à mercê dos maridos, não tinham muitas perspectivas sociais nem relevância política, tendo poucas oportunidades de emprego e educação, muito menos terem a mesma liberdade sexual e de pensamento que os homens tinham. E como todo grande clássico, um dos grandes trunfos de Frankenstein ou Prometeu Moderno é que ele ainda é muito atual.
Mesmo se passando mais de 200 anos desde sua publicação original, são esperanças e tragédias que a humanidade vive até os dias de hoje. Logo, falar que Frankenstein é um livro que trata da imortalidade é muito limitador, não acha? Eu poderia passar horas falando sobre esse livro, mas prefiro que você agora saboreie a história pessoalmente e se surpreenda com tudo que a obra tem a oferecer. Então, assim que puder, leia o livro. Posso garantir que será uma experiência fascinante. Este vídeo foi um modo de despertar um pouco mais o interesse dos que ainda não leram Frankenstein. É também um tributo à sua autora e a todos aqueles que de alguma maneira foram e ainda são menosprezados e sabotados por esta sociedade preconceituosa e de aparências superficiais. Eu sou o Góis Murdock e se você gostou desse vídeo, continue acompanhando a Zona Negativa aqui no YouTube e nas redes sociais. Deixe sua crítica ou sugestão nos comentários. Muito obrigado, até breve.